Variações de tensão em regime permanente. Esse é um dos indicadores de qualidade de energia. Entretanto, ele tem causado muitos problemas para os consumidores, devido ao fornecimento de energia vindo das concessionárias. Levanta a mão aí quem sabe o que é SPDA. Então, para conversarmos sobre esse assunto, preparamos essa aula que será dividida em 4 partes. Essa é a parte número 1, que tratará sobre o conceito introdutório das variações de tensão em regime permanente. Bom, o ponto de partida para todo profissional que deseja atuar, trabalhar na área de qualidade de energia é saber por onde começar a avaliar a qualidade do fornecimento da concessionária. Será se o problema é da concessionária? Será se o problema é da instalação interna do cliente? Ou se são de ambos? Então, para que a gente possa conhecer a fundo e se aprofundar nesse assunto, que é bastante complexo, haja vista a mínima quantidade de literaturas sobre o tema, temos um guia que deve ser explorado e conhecido, que é o módulo 8 do PRODIST. PRODIST este da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, para começarmos a falar sobre variações de tensão, precisamos entender alguns conceitos, como regime permanente, como estão classificadas as tensões, ou seja, os patamares de tensão, para que a partir disso possamos entender valores de referência que tomaremos como base para avaliar a conformidade ou a não conformidade do fornecimento dessa tensão. Então, para iniciar, a conformidade de tensão em regime permanente. O que seria o regime permanente? Bom, esse é um conceito que vem da engenharia elétrica, até porque no próprio módulo 8 do PRODIST nós temos indicadores dentro dos grupos de regime permanente e indicador dentro do grupo de regime transitório. Ou seja, o regime permanente é aquele regime contínuo de fornecimento. Já o regime transitório são distúrbios rápidos, ou seja, bruscos, com variações de tempo que podem variar de segundos a poucos minutos. Logo, a conformidade de tensão em regime permanente refere-se à comparação do valor de tensão. Que valores são esses? Nós vamos ver em seguida que eles são chamados de tensão de referência, tensão precária e tensão crítica. Então, através dos valores de referência, os TRs, que iremos avaliar através de medições, com a instalação de equipamentos que façam essas leituras, como o analisador de energia, por exemplo, iremos obter valores nos quais iremos comparar com a tensão de referência. E assim poder tomar decisões se aquela tensão está em nível adequado, crítico ou precário. Então, essa medição, normalmente, ela é instalada onde um outro conceito aparece, chamado ponto de conexão, que é o ponto limite ali entre a concessionária, o fornecimento da concessionária para o consumidor, ou seja, naquela unidade consumidora, que haverá um quadro
de distribuição que fará esse ponto de conexão da entrada da concessionária até a alimentação dos circuitos das instalações elétricas do consumidor. Em relação aos níveis de tensão especificados, como adequados, precários e críticos. A tensão em regime permanente do sistema de distribuição deve ter o monitoramento da concessionária, ou seja, deve possuir uma medição da concessionária, de forma preventiva para que as tensões em regime permanente se mantenham dentro dos limites e padrões adequados. Através desses padrões de limites é que nós iremos, com as nossas medições, junto aos consumidores, avaliar a sua conformidade. Então, surge uma pergunta que não quer calar. Quais seriam esses padrões adequados? Bom, a primeira parte desse vídeo nós iremos respondê-las. Na parte 2, nós iremos dar continuidade até a parte 4, sobre o assunto de variações de tensão. Então, conforme definidos na seção 8.1 do módulo 8 do PRODIST, que são os procedimentos de distribuição de energia da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aqui do Brasil, nós extraímos esse gráfico barra aqui, que analogamente aos semáforos, nos indicam, a nós profissionais da área elétrica, o estágio para cada situação da tensão. Temos a cor verde, que é a tensão de referência, ou seja, a tensão em regime contínuo de fornecimento. Temos a tensão de atenção, que é representada pela cor amarela. E temos a tensão crítica, que é dado pela cor vermelho nessa barra. Então, logo, os patamares de tensão, nós temos a tensão de referência. Para limites superiores e inferiores, nós temos as tensões precárias e tensões críticas. Então, analisando esse gráfico em barra, nós temos algumas siglas que podem ser entendidas através dessa legenda que nós extraímos também do módulo 8, onde TR diz respeito à tensão de referência, que ela está entre os limites de TR mais, no limite superior, a variação AD superior, que nós vamos ver o que significa, e os limites TR menos limites inferiores da variação AD inferior. Então, o que significa essa variação AD superior? São tensões adequadas para o limite superior e para o limite inferior, ou seja, que representa a cor verde, tensão de referência em regime contínuo adequada. E aí, passamos para o patamar seguinte, que é a coloração de atenção, que é o amarelo, que diz respeito à tensão precária de fornecimento, tanto para níveis superiores e para níveis inferiores. Então, essas tensões para níveis superiores, eles estão no limite de TR mais adequada superior até o TR mais adequada superior mais a precária superior. Assim como no limite inferior, TR menos a variação da faixa de tensão adequada inferior até a faixa de tensão adequada inferior menos a variação da faixa precária inferior. E assim a tensão crítica para ambos os limites superiores e críticos. Então, todos esses limites nós podemos encontrar aqui através das legendas. Então, o primeiro passo para o entendimento de como avaliar as variações de tensão nas unidades consumidoras em regime permanente
parte do entendimento dos patamares de tensão de referência. Então, no vídeo 2, na parte 2, daremos prosseguimento a esse assunto, informando em valores como iremos avaliar esses indicadores após a coleta da memória de massa vinda dos analisadores de energia. Então, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, deixa um teu gostei, compartilhe esse conteúdo com teus amigos, porque os conhecimentos multiplicados são muito valiosos. Comenta aqui abaixo se a tua unidade consumidora, em que nível ela está, se está com atenção adequada, precária ou crítica. Nos vemos na parte 2. Até a próxima.